Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você vai assistir a esse vídeo, mas eu gostaria que você me acompanhasse numa reflexão que talvez será interessante, que parte da seguinte pergunta: qual seria a maior ambição possível para uma pessoa? Ou qual seria a maior ganância da humanidade? Mas eu vou preferir deixar na primeira pergunta: qual é a maior ganância possível a uma pessoa? Eu creio que a maioria de nós, diante dessa pergunta, imagine que o dinheiro possa estar envolvido nessa ganância, a maior das ganâncias possível. Talvez o sujeito ser o mais rico do mundo, pode até ser, né, uma das ganâncias maiores, mas talvez não a maior das ganâncias. Porque o dinheiro por si só não tem valor se não puder ser trocado. Ele recebe um valor arbitrário dentro das nossas convenções sociais e nós podemos trocar esse dinheiro por outras coisas. Só que nem tudo pode ser trocado por dinheiro. E aí que a gente entra na pergunta eixo mesmo da nossa reflexão aqui. O que é que não pode ser trocado por dinheiro, mas ainda assim seria uma das maiores ganâncias e, na minha opinião pessoal, a maior das ganâncias possível a uma pessoa ou à humanidade? Eu vou aqui partir da ideia de que a maior das ganâncias é o desejo pela vida eterna. Já parou para observar que essa não pode ser superada enquanto ganância? Não existe uma ganância que possa ser maior do que viver eternamente, entende? Veja bem, mesmo que você fosse o sujeito mais rico do mundo, e fosse o sujeito mais rico do mundo que jamais houve, vamos supor que você detenha todos os recursos do planeta, tudo é seu. Hoje, se você possuísse todos os recursos do planeta, ainda assim você não conseguiria pagar por nenhum tipo de procedimento dentro da medicina que fosse capaz de tornar o seu corpo um mecanismo que funcionasse de forma perpétua. Em algum momento o seu organismo vai ter que parar, por mais que você tenha uma excelente qualidade de vida, que você tenha acesso a recursos médicos que possam prolongar ao máximo a sua vida, a partir daquilo que há de tecnologia mais avançada hoje dentro da medicina, ainda assim você não viveria de forma perpétua. E essa ganância esteve presente na humanidade desde sempre. Ela motiva, inclusive, o surgimento de reflexões, o surgimento de religiões, mitos, lendas, né? A fonte da juventude, né? A fonte da vida eterna, né? Eu vou morrer, mas a minha alma vai permanecer vivendo eternamente no lindo paraíso. Tudo isso encantou o ser humano. E eu acho que até hoje essa é a maior das nossas ganâncias, sabe? E eu creio que seja uma das ganâncias que até movem o mundo. Porque é difícil você imaginar uma proposta religiosa que não envolva a promessa de uma vida eterna. E essa promessa contribui para a manutenção das próprias práticas religiosas, entende? É óbvio que talvez exista algum formato de religião que não parte do princípio de que a sua identidade vai sobreviver de forma perpétua pelo resto, né? Resto da humanidade, pelo resto da eternidade, quer dizer, pelo resto da existência, assim, enquanto existir alguma coisa, a sua consciência estará ali presenciando, testemunhando alguma coisa. Será que essa talvez não seja uma das ganâncias que mais fundamenta as práticas religiosas? Essa aqui não é uma crítica às religiões, não, entendeu? É apenas uma pergunta inocente. Por exemplo, se por acaso, né, se fosse possível, vamos imaginar aqui a religião islâmica, que também parte do princípio de que se você, ao longo da sua existência, cumprir com determinadas tarefas, se você apresentar uma sequência tal de comportamentos ao longo da sua vida, mediados por aquilo que Allah quer, você vai ser presenteado ou agraciado com a vida eterna. Você vai viver eternamente no lindo paraíso, né? E alguns islâmicos até acreditam que essa eternidade toda vai envolver todos os prazeres possíveis, né? Ali naquele paraíso
correrão rios de mel, de leite, né? E o sujeito pode ter até acesso a uma certa quantidade de mulheres para que ele tenha relações sexuais por toda a eternidade, entende? Então, é uma das ganâncias que inegavelmente está presente nas religiões. Principalmente nas religiões mais conhecidas nossas, entende? De que, a depender do seu comportamento ao longo da vida, você será presenteado com o viver eterno. Você vai estar ainda no lindo paraíso, né? Vai estar lá no paraíso, tranquilo, né? Tomando banho ali em rios de leite, de mel e tal, né? Interagindo com seus amigos, por toda a eternidade, só conversando, sem nenhum compromisso, né? Essa talvez seja a maior das ganâncias, segundo aquilo que agora me parece ser plausível, entende? Tanto é que, se você imaginar a seguinte cena, né? Vamos supor que Alá, né? Eu estou usando aqui o exemplo de Alá, mas poderia também ser Jeová, né? Aparecesse para alguém e dissesse o seguinte: meu amigo, é o seguinte, você vai ter que viver conforme os meus mandamentos, só que não vai ter vida eterna não, depois que você morrer, morreu mesmo, já era, né? Não vai ter vida eterna, mas ainda assim você tem que cumprir com aquilo que eu determinei. Será que essa pessoa iria obedecer a Jeová ou a Alá se não houvesse a promessa de uma vida eterna? Será que ela faria questão de exercer sobre si um autocontrole diante de uma série de proibições que essas religiões apresentam, se não houvesse depois a promessa de uma vida eterna? Se ele soubesse assim, olha, eu vou amar Deus, vou amar Alá, Jeová, acima de qualquer coisa, vou obedecer a todos os mandamentos que essa divindade apresentar, apesar de não ter nenhum tipo de recompensa para mim depois, apesar de eu não viver eternamente depois. E aí, será que essa pessoa realmente apresentaria esse comportamento, né? Porque veja bem, vamos imaginar o seguinte cenário, né? Nós estamos aqui até agora pensando nessa possibilidade de você morrer fisicamente, né, o seu organismo se deteriorar e de alguma forma a sua consciência sobreviver e ir para um lugar paradisíaco e ficar ali eternamente, tá? Ou, né, em outras propostas religiosas também se imagina que haverá uma ressurreição da carne. Você morre, só que depois, em algum momento, o seu corpo vai ser reconstituído, mas ainda assim você vai ficar ali com seu corpo reconstituído num lindo paraíso e para sempre, não acaba nunca, né? Vai ser acesso perpétuo a reforçamento positivo do mais alto grau de efetividade, né? Nós estamos imaginando esse cenário, mas e se nós trocarmos o cenário? Se a gente imaginar assim, que seria possível perpetuar a sua existência nesse universo, nesse plano aqui, entende? Vamos supor que por alguma razão você simplesmente se tornou invulnerável a qualquer coisa. Você não precisa mais comer, porque você não vai morrer de fome. Você não precisa se hidratar, porque você não vai morrer de sede. Você não precisa se esquivar de nada, porque nada pode oferecer qualquer risco à sua integridade física. Você pode saltar de um avião, pular dentro de um vulcão, beber veneno, você pode se jogar na frente de carros, que você não vai morrer, entende? Independentemente do que acontecer ou daquilo ao qual você se expor, você não vai morrer e isso vai durar enquanto o universo perdurar. Até o momento em que o universo se desintegrar assim, não sobrar mais nada, você estará ali, né? Porque daí não tem como também você imaginar o cara existir sem universo, né? Sem tempo, sem espaço, sem matéria, sem nada, daí não tem jeito. Então o sujeito, né, nesse cenário, né, vamos supor, ele encontrou as 7 esferas do dragão e pediu para Shenlong vida eterna enquanto o universo existir. Ainda assim, esse indivíduo teria na vida algum propósito? Um sujeito que vive eternamente, vamos supor, se eu, Tiago, aqui, eu fosse eterno, se eu nunca fosse morrer, o que eu faria da minha vida? Eu não precisaria trabalhar, afinal de contas eu não precisaria comer, né? Eu não precisaria de uma casa para me abrigar, porque eu seria invulnerável, eu não precisaria me proteger de climas extremos nem nada, né?
eu não precisaria me proteger de nada. Nem dormir eu precisaria, né? Porque dormir também é uma necessidade fisiológica, e se você não dormir, em algum momento você morre, né? Você vai morrer de fome, você vai morrer de sede, e você também morre de privação de sono, né? Primeiro você enlouquece um pouco, mas depois você morre de privação de sono. O que eu faria se eu não fosse morrer? Se eu não tivesse a necessidade de fazer a manutenção dessa carcaça aqui, desse equipamento, né, anatomofisiológico que sou eu, que é esse corpo aqui, que precisa de manutenção. Daqui a pouco eu vou ter que almoçar, né? Hoje à noite eu vou ter que dormir, ao longo de todo esse processo eu vou ter que beber água, entendeu? Então eu tenho que ficar fazendo a manutenção dessa máquina aqui, para ver se ela dura o máximo de tempo possível, né? O fato é que nós sabemos que vamos morrer, mas até lá a gente faz de tudo para adiar a chegada desse momento, né? E a gente adia a chegada desse momento fazendo essa manutenção. Nós somos escravos, né? Seres vivos são escravos da própria necessidade de permanecer vivo, pelo tempo que for, né? Pelo o máximo de tempo possível, né? E isso se aplica a qualquer ser que vive. Ele precisa, de alguma forma, fazer a manutenção da própria existência, né? E se eu não precisasse mais fazer a manutenção da existência para continuar existindo? E aí? Como seria o comportamento de alguém assim? Alguém eterno? O que reforçaria o comportamento de alguém? Porque os nossos reforçadores, de certo modo, eles têm a ver com esse processo de manutenção da nossa existência orgânica, entende? Porque não faria sentido você se comportar senão para fazer coisas de modo a ampliar o seu conforto na vida, acessar com uma certa regularidade comida, água e sono e abrigo e tal, né? Então, e se isso deixasse de ser necessário? O que reforçaria o seu comportamento, né? É difícil imaginar como seria o comportamento de uma pessoa eterna, né? O que chamaria a atenção dessa pessoa, né? O que fortaleceria os comportamentos dela, ou que tipo de comportamento persistiria, né? Depois de que nada mais fosse necessário para que ela se mantivesse viva. Entende? Dá até para a gente imaginar que os comportamentos de uma pessoa eterna, né? Uma pessoa fictícia eterna, poderia ser diferente em dois cenários, né? Um cenário em que ela já nasceu eterna seria diferente de um cenário em que essa pessoa se tornou eterna a partir de um certo momento. Eu creio que seriam padrões de comportamentos diferentes, né? Primeiro porque o cara que se tornou eterno a partir de um certo período da vida, vamos supor, eu estou com 32 anos, a partir dos meus 33 eu fico eterno. Ao longo de 33 anos da minha vida, eu não fui eterno e eu tive que apresentar uma série de comportamentos para fazer a manutenção da minha vida, do meu bem-estar e tudo mais, entende? Então é bem possível que vários reforçadores condicionados persistissem após o momento em que eu me tornei eterno, né? Porém, se a gente imaginar alguém que já nasceu eterno, né? Em que ele nunca precisou de nada para sobreviver, que ele nunca precisou interagir com ninguém, porque a gente aprende a falar, a gente interage com outras pessoas da nossa espécie, porque a nossa espécie é constituída por indivíduos gregários, a gente precisa estar juntos, nós precisamos de agremiações para sobreviver. Sem as outras pessoas a gente não consegue sobreviver. O feijão, o arroz, a carne, a salada que estará no seu prato hoje não foram produzidos por você. Quer dizer, se você for um agricultor de subsistência, sim, né? Mas se você não for um agricultor de subsistência, você não plantou aquilo que você está comendo. Você não criou um animal até um ponto de abate para você matá-lo e aí comer, né, esse animal. Você não precisou fazer isso. Falando nisso, né, a maioria dos seres vivos precisa comer outros seres vivos para sobreviver, né? Até mesmo que se você for vegano, você tem que comer outros seres vivos. Tem que comer alface, que a alface é um ser vivo também, né? Então a vida precisa sobreviver comendo vida. Talvez uma exceção seja as plantas, né? Que aí se nutrem ali da luz do sol, produzindo a fotossíntese e tal, né? Absorvem água e sais minerais e outras coisas que ela precisa do solo, né? E talvez as plantas sejam uma exceção, né? Tirando as plantas carnívoras, porque elas comem mais coisas, né? Mas assim, nem sei mais o que eu estava falando.
Tá, se você não for um agricultor de subsistência, certamente você não produziu aquilo que estará no seu prato hoje. E isso significa que você depende de alguém que vá e produza aquilo, entende? Você não produz a eletricidade que chega na sua casa, você não é responsável pela água que chega no encanamento da sua torneira, né? A única coisa que você precisa fazer é pagar a conta, né? E para pagar a conta tem que trabalhar, ou seja, você para manter esse conforto nessas condições de sobrevivência, condições favoráveis para que seu organismo continue existindo, você tem que trabalhar, tem que fazer coisas. E trabalhar também envolve interação com outras pessoas. Então, é muito difícil você imaginar um indivíduo que vive isolado, sobrevivendo de boa, né? A gente tem que ter outras pessoas, mesmo pessoas que você não conhece, todo mundo interagindo dentro de um sistema que se retroalimenta, né? E você faz parte desse sistema, alimentando ele de certa forma, dentro da sua parcela de contribuição. E tudo isso é necessário para que cada um desses indivíduos interagindo dentro desse sistema consiga fazer a própria manutenção da existência e não morrer, né? Ou pelo menos durar o máximo de tempo possível, né? E aí a gente pensa, poxa vida, então a manutenção da vida parece ser uma coisa central em tudo que nós fazemos, né? E a ganância pela vida eterna realmente move o mundo, move religiões e tudo mais. Tanto é que se você questionar a ideia de que existe uma vida eterna após a morte, algumas pessoas podem até ficar irritadas, né? Espero que você que acredita em vida após a morte e que está assistindo esse vídeo não esteja irritado comigo nesse momento. Isso aqui é só uma reflexão, entendeu? A gente tem que se entregar a esses momentos de reflexão pura, porque senão a vida fica muito chata, né? E se você ficar irritado com qualquer tipo de questionamento, eu diria que você está usufruindo das suas capacidades intelectuais de um modo muito aquém daquilo que poderia. Então se entregue às reflexões sem precisar abandonar suas crenças, não, entendeu? Mas aí vamos voltar aqui à nossa reflexão. Até o presente momento nós atingimos algumas ideias, né? Nós vimos que talvez a vida eterna seja a maior das ganâncias possível a uma pessoa, né? É uma ganância maior do que ser o cara mais rico do mundo, detendo todos os recursos da humanidade, né? Não tem como haver uma ganância maior do que a vida eterna. Você consegue imaginar uma ganância que seja maior do que viver eternamente? Porque o cara que vive eternamente, ele está em vantagem em comparação ao cara que é o mais rico do mundo, entende? Porque esse indivíduo que é eterno, ele terá a oportunidade infinita de acessar reforçadores, né? Acessar gratificações, prazeres na vida e oportunidade infinita de ampliar o seu conhecimento. Então ele está em vantagem em comparação a qualquer ser. Ele é invulnerável, ele não depende de absolutamente nada, né? E assim, se ele se tornou eterno a partir de um ponto, ele pode ter um padrão de comportamento X, porque os comportamentos dele poderão ser mantidos apenas por reforçadores condicionados. É óbvio que, uma vez que ele ficou eterno, muita coisa vai mudar. Entende? As condições mudaram muito depois que ele ficou eterno. E aí? Ele vai parar de fazer muitas coisas e vai começar a fazer outras, né? E essas outras coisas que ele pode passar a fazer, talvez sejam mantidos pelos condicionamentos que aconteceram no período em que ele era mortal ainda, entendeu? Só que se o sujeito já nasceu eterno, se o sujeito nunca teve um período mortal para que ele precisasse, para que ele fosse obrigado a fazer a manutenção da própria existência, ele talvez não precisará aprender nem mesmo a falar, né? Porque, como eu disse, o ser humano é um ser gregário, ele depende da interação com os outros para sobreviver. O cara que é eterno desde sempre, que ele já nasceu eterno, ele não precisaria interagir com ninguém para sobreviver. Ele não precisaria conversar, ele não precisaria interagir. Ele sim poderia viver isolado, né? Só que seria talvez um ser bastante limitado por não ter a necessidade de aprender coisas complexas para se manter vivo. Né? Ele seria um ser ali apático, né? Ele ia aprender o quê? Ele não precisava aprender nada. A gente aprende as coisas como uma função biológica de sobrevivência, né? Pô? Você aprendeu tudo o que precisa fazer hoje para trabalhar porque você tem que sobreviver, entende? Então tudo que nós aprendemos
falar, conversar, envolve direto ou indiretamente a nossa necessidade de permanecer vivo. Então, se uma criança já nascer com vida eterna, ela não precisaria aprender nada, não precisaria interagir com ninguém, não precisaria mamar na mãe dele, não precisaria de nada, entende? Esse ser poderia sim viver de forma isolada, sem qualquer problema, né? Nada faria falta para ele, porque e ele seria talvez, enfim, será que a gente pode considerar que esse indivíduo eterno, né, independentemente dele ter nascido eterno ou ter se tornado eterno depois, será que esse indivíduo ele seria livre, ou pelo menos menos preso que nós, né? Porque afinal de contas nós somos presos às nossas necessidades fisiológicas, né? Você não é livre porque você precisa comer, você não é livre porque você precisa dormir, você não é livre de ter que beber água, você não é livre de fazer essas coisas, você é obrigado a fazer tudo isso. Nós estamos presos a tudo o que nós precisamos fazer para ficar tendo acesso regular à comida, à água, sono, tendo acesso a outras necessidades biológicas como sexo e coisas do tipo. Enfim, prazer nas interações sociais, coisas do tipo, né? Sensação de valor social, coisas assim, né? Porque afinal de contas a interação social é indispensável para a sobrevivência da nossa espécie. Então tudo isso é necessário para nós. Nós estamos presos a isso, né? Nós estamos presos a esse enquadramento de possibilidades de existir. E aí, será que o ser que é eterno ele seria menos preso do que nós, né? Mas partindo do princípio de que o sujeito que nasceu já é eterno não vai precisar de aprender nada, talvez a vida dele fosse muito ruim, né? Assim, uma vida sem muitas... uma vida bem pouco agitada, né? Uma vida bem tranquila demais, uma vida extremamente entediante, né? Já o cara que nasceu mortal, mas se tornou eterno depois, ele talvez vai ter uma vida mais interessante, porque, como eu disse, né, ele vai ter um repertório que foi desenvolvido durante o período em que ele não era mortal. Aí ele chegou ali, ele tem alguns comportamentos, por exemplo, se você gosta de filmes, aí você vai ficar assistindo filmes eternamente, né? Tendo aquele prazer, aquela gratificação de assistir filmes, ou ler livros, ou fazer qualquer outra coisa. Então, talvez o cara que é eterno e que já tinha um repertório antes desenvolvido num período em que ele não era eterno, talvez ele durante um tempo vai ter uma vida muito boa, né? Uma existência muito boa. Por quê? Porque ele vai ficar só acessando gratificações sem nenhum compromisso com nada. Entende? Só que talvez em algum momento também vai encher o saco, né? Ele vai ter explorado todas as gratificações possíveis. Imagina, o cara que ficou bilhões de anos existindo, né? Ele é eterno, né? Ele vai ficar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos acessando múltiplas gratificações possíveis. Em algum momento talvez ele até explore todas as possíveis gratificações. E aí, depois disso, né? Aí ele pode, então vou recomeçar. Ele recomeça. Ele vai recomeçar quantas vezes? Assim, ele vai ter tempo infinito para recomeçar a ter acesso a todas as gratificações possíveis, né? E em algum momento ele vai encher o saco. Vamos supor, depois de centenas de trilhões de anos de tanto experimentar gratificações e nada mais, o cara ficou apático. E aí, o que eu faço agora, né? Ou você pode imaginar também o cenário de você morrer, aí você viveu uma vida certinho ali, cumpriu todos os mandamentos de Jeová, ou de Alá, ou de seja lá qual for a divindade que você acredita, você cumpriu todos os protocolos, e aí você morreu, e aí chegou no dia lá do juiz, falou assim, olha só, deixa eu ver aqui na cadernetinha dos seus comportamentos durante a vida. Sim, você foi uma boa pessoa, agora você pode viver eternamente aqui nesse paraíso. Será que também não ia, em algum momento a gente não ia chegar num ponto de extremo tédio por você estar existindo eternamente e aquilo não muda, você está naquele paraíso e aí, conversou com aquele monte de gente ali, né? Aquelas pessoas que você nunca conheceu durante a sua vida porque talvez nasceram antes de você, morreram antes de você, e você é fã daquela pessoa. Eu quero ir lá conversar com Aristóteles, né? Olha lá o Aristóteles, nem tal. Aí chega lá no Aristóteles. Aí você conversou com todos os seus ídolos que você nunca conheceu.
E aí depois o que acontece? Né? Eu vou conversar com os meus amigos. Aí uma hora vai acabar o assunto. Por quê? Porque é tempo infinito para você conversar. Uma hora ou outra, né, os assuntos vão acabar. Porque é tempo infinito e os assuntos certamente são finitos. E aí? O que você vai fazer depois? Vai ficar num tédio absoluto. Né? Nesse tédio absoluto. Esse tédio, o tédio da vida eterna, é algo que a gente não consegue conceber, porque nós não somos eternos. Nós só desejamos a vida eterna. Entende? E nós só desejamos a vida eterna porque nós sabemos que vamos morrer. A gente sabe que vai morrer. Entende? A gente chega naquele conflito assim, eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu não quero morrer. E aí, eu desejo então viver eternamente depois que eu morrer. Então desejar uma vida eterna após a morte é uma forma de você escapar da angústia que surge de você saber que vai morrer e não querer isso. Entende? Bom, eu vou morrer, mas pelo menos depois que eu morrer eu vou viver eternamente no lindo paraíso. Né? Aí a pessoa só imagina isso, ele não imagina que se é eternamente, o negócio vai durar para sempre, meu irmão. Uma hora ou outra você pode encher o saco daquilo tudo ali. E aí, vai ser uma eternidade inescapável. Da mesma forma que nós, enquanto seres viventes, estamos diante de uma inescapável busca por se manter vivos, né? Nós sabemos que vamos morrer, mas até lá nós fazemos de tudo para adiar a chegada desse momento, né? Da mesma forma que nós não podemos escapar dessa prisão da automanutenção, do funcionamento do nosso equipamento aqui, que nós chamamos de corpo, né? O sujeito que seria eterno, ele também não conseguiria escapar da eternidade. E aí, né? Será que seria desejável mesmo? E diante dessa reflexão, né, a conclusão a qual eu consigo chegar é a seguinte: a eternidade ela só é a maior das nossas ganâncias porque nós somos mortais. Porque se, por um acaso, um dia, for possível mesmo, nós sermos imortais, aí, meu amigo, uma hora ou outra, nós vamos acabar nos deparando com tédio, um tédio visceral, né, de existir. Esse tédio, às vezes, é experimentado já por algumas pessoas durante esse formato de existir aqui, esse formato limitado e finito de existência que nós temos, né? Esse tédio entre, como Schopenhauer dizia, né? O tédio entre o sofrimento, né? A oscilação entre o sofrimento e o tédio, né? Você sofre querendo as coisas e depois que você consegue, você se depara com o tédio de ter conseguido. Talvez isso possa acontecer também, caso seja verdade que após a nossa morte estaremos diante de uma vida eterna, né? Ao longo da nossa vida ficamos naquela angústia de não morrer. Aí você acessa finalmente a não morte, você acessa finalmente a eternidade e aí, né, você só estará diante do tédio, né? Se a vida é sofrimento, uma vida eterna seria tédio. Então essa é a reflexão de hoje. Valeu, muito obrigado pela audiência e até mais.